Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar trabalhando os dígrafos. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar os dígrafos SS e RR. É o último dos dígrafos consonantais. A partir de semana que vem, serão outros tipos de dígrafos. Não vão ser mais dígrafos com duas consoantes. Vocês já vão entender porque o tema da nossa aula de hoje é um ratinho. SS e RR. Para que possamos ter o som de R, que é o som R, e S, que é o som S, no meio de uma palavra, é preciso usar dois S's ou dois R's, olha só, como em osso, vassoura, pássaro, carro, barriga, socorro. Vamos relembrar o que é um dígrafo? Um dígrafo é quando a gente tem duas letrinhas com som de uma só. O, so. Quando a gente lê, a gente só ouve o som do o, s e o, so. São duas letrinhas com som de apenas uma. Porém, nós temos algumas regras e exceções. Só usamos dois R's e dois S's no meio de duas vogais. Por exemplo, passeio. O SS está no meio de duas vogais. Então, nós usamos dois S's. Terra. O RR está no meio de duas vogais. Então, nós usamos dois R's. Lembrem das vogais. Quais são as vogais mesmo? O A, E, I, O, U. Não podemos usar dois R's ou dois S's no início das palavras. E mesmo assim, elas vão ter som de S e R. Por exemplo, sapo, rato. Nós usamos apenas uma letrinha e elas continuam com o som delas. Depois de uma consoante, usamos um R ou um S e ele continua com o som dele. Por exemplo, cansado, enrolado. Lembra que a prof disse aqui agora há pouco que no meio de duas vogais a gente usa dois S's? E agora vocês sabem que quando tem uma consoante antes, a gente usa apenas um. E ele continua com o som de S e R. Preste bastante atenção nessas regras, porque as atividades serão sobre elas. Também não podemos esquecer que o R e o S têm outro som. Qual som é esse? Qual é o som? Você lembra qual é o som? A letra S, ela tem som de S, que a maioria das palavras que a gente escreve tem esse som, mas ela também, às vezes, em algumas palavras, tem som de Z. A letra R, ela tem som de R, mas em algumas palavras ela também tem som de R. Por exemplo, nas palavras casa, barata. Observem que ela está entre duas vogais. Vocês estão vendo? Mas a gente não usa dois S's e dois R's. Por quê? Porque a gente quer usar essa letrinha com som de Z e R. Se usássemos dois S's, ficaria caça. E caça a gente escreve com cedilha. E barata. Barata não existe. Então, algumas palavrinhas são um pouquinho confusas mesmo, mas é normal a gente estar aprendendo a usar, a escrever e a usar essas letrinhas. Agora vamos às nossas atividades. Leia o texto com atenção. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Na correria, se escondeu no sapato da rainha. Socorro, que chulé! Aqui nós estamos vendo
um textinho com várias palavrinhas com o som do R, assim. E nós vemos também que ela está escrita de várias formas. Rato, roeu, roupa, Roma e rainha, o R está no início da palavra, então a gente usa apenas um R. Correria e socorro está no meio da palavra e entre duas vogais, ó. Correria, socorro. Como está no meio de duas vogais, nós usamos dois R's. Agora vamos às atividades. Leia as palavras destacadas no texto. Nessas palavras, as letras R e RR possuem o mesmo som diferentes. Olha só, o prof acabou de falar, né? Nesse textinho todo, todas essas palavrinhas aqui com o R e com dois R's, todas elas têm o mesmo som de R, ou tem palavrinhas com som de R e com som de R? E aí, todas elas aqui têm o mesmo som? Sim, né? Todas elas têm o mesmo som. Todas as palavrinhas usadas, o R aqui, tem o som de R. Então, você vai assinalar que elas têm o mesmo som. 2. Nós usamos RR. Quando que nós usamos RR? No início da palavra ou no meio da palavra? Se você assinalou no meio da palavra, você está correto. A gente usa dois R's no meio da palavra. No início da palavra, usamos apenas um R. Em uma palavra, depois de uma consoante, nós usamos R ou RR? Quando nós temos uma palavrinha e antes do R vem uma consoante, a gente usa um R só ou a gente usa dois R's? Se você assinalou que a gente usa apenas um R, você está correto. Agora, vamos completar com R ou RR. Agora, você vai botar em prática as regrinhas que a gente aprendeu na aula. Por exemplo, primeira palavrinha. Carro, barata, urubu, borracha, amora, jarro, corrida, pirulito, garrafa, torrada, barraca, carroça, serrote, cadeira, cachorro, barriga, farol, barro, caracol, girassol. Então, aqui vocês vão ver se a gente usa R ou RR. Lembrem que usamos RR quando a gente quer o som de R. E usamos apenas um R quando a gente quer o som de R. Por exemplo, carro. Vocês vão usar R ou RR? RR, muito bom. Por quê? Porque a gente quer o som de R. Então, usamos dois. Carro. Barata, a gente usa um R ou dois R's? Muito bom, usamos um R só. Barata, porque se a gente colocar dois R's, vai ficar barata. E a palavra barata não existe, né? Agora, vamos completar com S ou SS. Casa, passeata, girassol. Pessoa, osso, vassoura, sossego, assado, carrossel, pulseira, salsicha, passeio, pêssego, pássaro, progresso, cansado, assobio, sucesso, conserva e assinar. Vocês vão botar S ou SS. Casa, a gente usa S ou dois S? Usamos um S só, por quê? Porque ela tem som de Z. Girassol, a gente usa um S ou dois S? Dois S, porque tem som de S.
e está no meio de duas vogais. Se atentem, por exemplo, nas palavrinhas pulseira. Vai ter som de S, mas a gente usa um S só, porque olha só, aqui nós temos uma consoante. Não vai ficar no meio de duas vogais. O mesmo vai acontecer com as palavras salsicha, cansado e conserva. Prestem atenção nas palavras pulseira, salsicha, cansado e conserva. Por quê? Porque não tá no meio de duas vogais, então nós vamos usar um S só, porque antes dela tem uma consoante. Não esqueça dessa regrinha na hora de fazer a atividade. Separe as sílabas. Não se esqueça que nos dígrafos S, S, R, R, a gente separa, fica cada um num ladinho, não esquece disso. Ó, pássaro, como é que a gente separa? Pássaro. Não esqueça que todas essas palavrinhas você vai separar os dígrafos. Temos as palavrinhas socorro, garrafa, assado, sossego e barraca. Muito bom, terminamos mais uma aulinha. A prof botou uma mensagem aqui. Quero ver você feliz. Capriche sempre nas suas atividades. Eu espero vocês lá na plataforma com o resultado das atividades de vocês, com as fotos das atividades de vocês. Fico muito feliz com a participação de vocês, com todos que assistem os vídeos da prof. Então, encerramos mais uma aula. Tenham um bom final de semana. Tchau, tchau!